Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Engenheiro Investidor, onde invisto na prática em bons ativos geradores de renda com foco na renda passiva. Caso você ainda não seja inscrito aqui do canal, por favor, peço que se inscreva e não esqueça de me deixar aquele like, caso esse vídeo agregue alguma coisa para você. Vídeo de hoje é um vídeo que eu julgo muito relevante. Por que montar uma carteira de ações focadas em dividendos, tá? Quais são aqui os melhores setores, vou trazer estudos práticos, vou mostrar se vale realmente a pena aqui investir em ações boas pagadoras de dividendo e, claro, vou trazer aqui a minha carteira do canal e também os setores nas quais eu invisto. Então esse vídeo aqui não é só para quem é iniciante, mas principalmente para quem é iniciante e não quer aí fazer cagada na bolsa de valores, né? Antes de eu dar continuidade ao vídeo, peço que já me deixe aqui nos comentários qual foi a ação, qual ação aí que você possui em carteira que mais te pagou o dividendo nos últimos 12 meses. E também, caso você ainda não faça, peço que me siga lá no Instagram. O link está na descrição. Vem buscando interagir o máximo com vocês, abrindo caixinhas de pergunta. Então, me segue lá para que a gente possa interagir. Sem mais enrolação, aqui vamos ao vídeo. Então, por que montar uma carteira com boas pagadoras de dividendos? Eu trouxe aqui 5 motivos, mas claro, aí poderia achar muitos outros, tá? Trouxe aqui os que eu acho mais relevantes. Primeiro, você vai ter aqui uma entrada de dinheiro recorrente ali na sua conta. Você vai ter um fluxo de renda pingando ali, que são os chamados dividendos, os JCPs, os proventos, né? Segundo, geralmente essas empresas que distribuem dividendos são empresas sólidas e muito bem estabelecidas em seus setores. São geralmente empresas líderes, tá? E aqui, claro, nos seus setores, geralmente os chamados setores perenes. Eu já vou mostrar para vocês quais são esses setores. Terceiro, são empresas que na grande maioria das vezes elas gozam aqui de contratos longos. Por exemplo, no caso do setor de energia elétrica, quando a gente fala aqui do segmento de transmissão, contam aqui com contratos de cerca de 30 anos. Então você tem uma previsibilidade na receita dessas companhias. Quarto, você pode configurar uma carteira de renda mensal. Como assim, Felipe? Vamos supor que você tem lá algumas ações na sua carteira e elas pagam dividendos ali, umas de forma semestral, outras de forma trimestral, outras de forma anual, outras ali de forma mensal, não importa. Mas a tendência aqui, a ideia é que sempre vai estar pingando dividendo na sua conta. E com esse dividendo, com esses proventos, você pode reinvestir, que é o ideal que você faça até que você possa viver desses dividendos, ou então utilizar esse dividendo, esses proventos, para pagar uma conta qualquer que seja, sem que você precise se desfazer das suas ações, sem que você precise vender o seu patrimônio para poder pagar as suas contas, tá? Quinto, no longo prazo, essas ações, né, elas sempre tendem a bater outras ações. Por quê? Porque, como eu disse, são empresas sólidas e geralmente essas empresas que distribuem bons dividendos, elas já são líderes em seus setores e aí, claro, são empresas muito bem consolidadas, tá? Então, dificilmente pode aqui dar algum problema. Acontece? Claro que acontece. Interessante destacar, né, pessoal, que investir em ações é renda variável, então tudo pode acontecer, mas claro, você aí pode se blindar se você souber o que está fazendo, se você estudar os ativos que você está entrando. Agora, o que esperar de uma boa empresa pagadora de dividendos? Então vamos lá, que ela continue pagando dividendos contínuos ao longo de muitos anos. Então aqui, realmente aquelas ações para aposentadoria. Por que isso? Porque vamos supor que você investe numa empresa hoje, mas que você quer usufruir dos dividendos dela daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos. Então, você não quer que ela pague dividendo apenas esse ano ou ano que vem. Você quer que ela continue pagando dividendos e que daqui a 5, 10 anos ela ainda esteja pagando dividendo para que você possa usufruir disso, né? Então, claro que ela continue pagando dividendos contínuos. Que ela esteja dentro de um setor considerado perene. Isso aqui eu já vou falar para vocês quais são esses setores. Claro, queremos também que essa empresa pague bons dividendos, então pague dividendos elevados. Até coloquei aqui, ó, no JBI, para quem não está familiarizado, é o jeito Barsi de investir. A gente busca aqui obter no mínimo 6% de dividendo ao ano ao investir numa empresa. E como é que você vai saber disso? Olha o histórico da companhia, vê lá os últimos 5 anos, os últimos 10 anos, vê quanto a empresa pagou, qual foi a média de distribuição de dividendos. Então, se a empresa ali sempre pagou superior a 6%, a tendência é que ela continue
pagando. Pô, Felipe, mas eu acho 6% pouco, quero no mínimo 7, quero no mínimo 8, tudo bem, não tem problema, você pode utilizar o preço teto, né? Para quem não sabe o que é o preço teto, é o preço limite a se pagar por um ativo para que ele te remunere, aqui no caso do jeito Barsi de investir, no mínimo 6% de dividendo. Mas se você quer receber aí no mínimo 7, no mínimo 8, no mínimo 10% de dividendo, calcule o preço teto de acordo com o quanto você quer receber de dividendo, tá? Muito interessante isso. Claro, também queremos aqui uma empresa que não possui endividamento elevado, porque se a empresa está com uma dívida muito grande, ela não vai conseguir honrar aqui com sua política de dividendos, não vai conseguir distribuir bons dividendos. Interessante que essa empresa, então, esteja saudável e também que ela tenha aqui uma política de dividendos bem estabelecida. Onde que eu vou achar isso? Vai lá no site da empresa, na aba Relação com os investidores. Então você vai ler lá todos os estatutos e vai ter lá o estatuto de proventos, tá? Dessa forma você vai ver aqui quanto do lucro da empresa a companhia precisa distribuir ali todo ano para os seus acionistas. Só um adendo aqui nessa questão do preço teto. Como é que calcula esse preço teto? Então, por exemplo, você olha aí os últimos 5 anos, ou os últimos 3 anos da companhia, ou os últimos 10 anos, quanto mais anos você conseguir, quanto maior o histórico a empresa tem, mais fácil para você analisar e também mais seguro, mais conservador vai ser o seu investimento, tá? Então vamos supor que a empresa pagou aí nos últimos 5 anos uma média de R$1 por ano de dividendo, tá? Então como é que você vai calcular o seu preço teto, né? Que seria aqui o seu preço limite a se pagar no ativo. Você vai pegar esse R$1 e vai dividir por 6%, né, que é 0,06. Aqui no caso você queira receber no mínimo 6% de dividendo. Pô, Felipe, mas eu quero receber 8%. Então você vai pegar esse R$1 e vai dividir por 0,08. Pô, Felipe, quero 10%. Você vai pegar esse R$1 e vai dividir por 0,01. E aí você vai calcular o seu preço teto, que vai ser aqui o seu preço limite a se pagar naquele ativo para que ele te remunere o mínimo ali que você quer no ano, tá? É bem simples. E aí, caso vocês tenham interesse, eu posso até trazer isso para vocês em outro vídeo, tá? Falando agora dos chamados setores perenes. O que são esses setores perenes? São aqueles setores de necessidade, pessoal. Ou seja, aqueles setores que basicamente a população não consegue viver sem. Vocês vão entender aqui o que eu estou falando. Olhem aqui, ó. Os setores chamados BEST, né? Bancos, elétricas, saneamento, seguradoras e telecomunicação. Então, dificilmente você aí vai conseguir viver sem água na sua casa, dificilmente você vai conseguir viver sem energia elétrica na sua casa, dificilmente você vai conseguir viver sem utilizar um banco, dificilmente você vai viver sem aí utilizar o seu celular, né? Então, aqui os setores de telecomunicação. Então, são justamente aqueles setores de necessidade, são os setores aqui blindados, né? Geralmente esses setores, eles tendem a ser mais seguros. Justamente porque são setores de necessidade, são empresas aqui que são de necessidade básica. Por exemplo, quando estoura uma crise, você dificilmente vai deixar de pagar sua conta de luz, a sua conta de água, porque senão eles vão cortar, né? Você vai ficar sem aquele serviço. Agora, você deixa ali de comprar uma geladeira, você deixa ali de comprar um tênis, você deixa ali de olhar para o setor de varejo, né? Olha o que nós estamos vendo aí com Americanas e várias outras empresas ao longo aí dos últimos anos. A mesma coisa o setor de aviação, setor ali muito sensível, né? Quando estoura a crise, esses setores são os primeiros a serem impactados. Porém, os setores aqui chamados BEST, geralmente são setores mais seguros, tá? Tá, Felipe, mas quais são essas empresas então? Olha aqui, pessoal, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, percebam que são realmente aqui marcas líderes em seus setores. Dificilmente alguém que está me assistindo aqui não possui pelo menos conta aí em pelo menos um desses bancos, né? Eu particularmente tenho conta no Banco do Brasil e tenho também no Nubank. Então eu gosto aqui de investir em bancos, já vou mostrar aqui inclusive a minha carteira para vocês. Na parte de elétricas, aqui tem, por exemplo, Taesa, Transmissão Paulista, Copel, Energias do Brasil. Estou trazendo apenas exemplos, tá? Vocês podem olhar diversas empresas que tem dentro desses setores. Na parte de saneamento, eu trouxe aqui Sanepar e Copasa. Tem também a Sabesp, porém a Sabesp aí não é uma empresa boa pagadora de dividendo. A sua política de proventos não é como a da Sanepar, também não é como a Copasa. Seguradoras, então aqui eu trouxe Caixa Seguridade, BB Seguridade, mas tem outras empresas também para vocês olharem. E na aba de telecomunicação trouxe Vivo e TIM.
São empresas que oferecem serviços que dificilmente ali você consegue viver sem no dia a dia, né? São realmente aquelas empresas nos setores de necessidade. Por isso, os chamados setores perenes, geralmente são esses setores que não são tão sensíveis à crise, são setores que acabam aguentando um pouco mais. Claro, podem balançar ali na sua cotação, claro, mas dificilmente são empresas que vão falir, tá, pessoal? Pode acontecer? Claro, como eu disse anteriormente, isso é renda variável, mas investindo nesse tipo de empresa, você já passa ali pela zona de rebentação, né? Pô, Felipe, mas será que vale a pena investir nesse tipo de empresa, montar uma carteira com boas empresas pagadoras de dividendo, a chamada carteira previdenciária? Vou mostrar um estudo aqui feito pelo pessoal do AGF+. Interessante destacar que o AGF+, não tem carteira, tá? Isso aqui é apenas um estudo. Período de análise aqui, ó, cerca de 10 anos de análise, tá, pessoal? Então, interessante também sempre focar no longo prazo. Então, 10 anos de análise, 21/9 de 2012 a 21/9 de 2022. E comparou aqui, ó, com o CDI, com o IBOV e também com a inflação. Percebam, pessoal, que a carteira aqui previdenciária do AGF+, uma rentabilidade de 321%, contra aqui 127% do CDI, contra 82% do IBOV, contra 81% do IPCA, 81% aí da inflação. Então, se você tiver uma visão de longo prazo, a tendência é que sim, a sua carteira se dê muito bem. Claro, se você investir em boas empresas pagadoras de dividendo, buscar sempre focar nesses setores perenes, tá? Não ficar aí querendo colocar uma empresa de aviação, uma empresa de varejo, ficar mesclando várias empresas. Não tem problema vocês investirem nesse tipo de empresa, mas foquem principalmente nas boas pagadoras de dividendo. E caso vocês queiram investir nesse outro tipo de setor, né, nesses setores aí que são mais sensíveis, são mais voláteis, utilizem, por exemplo, os dividendos para fazer cagada, tá? Não utilizem o dinheiro principal de vocês. Claro que isso que eu tô falando, principalmente para iniciante, né, pessoal? Se você é aquele investidor que já sabe o que tá fazendo, já tem certo tempo de mercado, já tem um certo patrimônio ali, não tem problema você se expor nesses setores ali. São os setores mais sensíveis da economia, desde que você saiba o que está fazendo. Ainda mostrando o estudo aqui feito pelo pessoal do AGF+, percebam a diferença que faz, ainda mais visando o longo prazo, né? A diferença que faz no retorno, na rentabilidade, reinvestir os dividendos. Então, olhem aqui, ó, na carteira previdenciária reinvestindo os dividendos nos 10 anos, aqui do dia 21/9 de 2012 até 21/9 de 2022, 321% de rentabilidade, sem reinvestir os dividendos, apenas 98% de rentabilidade. Então, realmente faz uma baita diferença você reinvestir os dividendos, tá? Por isso que eu digo que é interessante que você passe a apenas utilizar os dividendos quando os dividendos eles já são ali suficientes para suprir as suas necessidades. Quando você acha ali que aquele valor já é interessante para você, então aí sim você passa a utilizar os dividendos. Caso contrário, reinvista os dividendos, tá, pessoal? Isso vai fazer uma baita diferença lá na frente. Agora, esse outro estudo aqui foi retirado desse livro que eu julgo muito interessante também. Caso vocês ainda não tenham lido, peço que façam, Investindo em Ações no Longo Prazo, do Jeremy Siegel. Interessante destacar que esses estudos aqui, eles foram feitos lá na Bolsa Americana, mas você consegue aqui replicar para qualquer bolsa de valores, tá? Legal também que a estratégia de dividendos você consegue replicar em qualquer bolsa de valores ao redor do mundo. Se você tiver na Índia, você consegue. Se você tiver nos Estados Unidos, você consegue. Se for para a Europa, você consegue também replicar. E aqui no Brasil também. Olha que legal, retorno das ações do SP500 classificados por rendimento de dividendos. Então, realmente aqui visando o longo prazo, tá? 1957 a 2012 esse estudo, claro que você não precisa esperar todo esse período, é só aqui para enfatizar a importância do longo prazo, tá? Então, como é que foi feito esse estudo? Classificaram empresas de alto rendimento de dividendos, ou seja, aquelas empresas que pagam bons dividendos, e as empresas aqui, ó, de baixo rendimento de dividendos. São empresas que não costumam pagar ali bons dividendos, tá? Geralmente essas empresas são classificadas ali entre aspas, né? Empresas de crescimento e utilizam o dinheiro para reinvestir nelas mesmo, tá? Não tem problema algum nisso. Percebam, pessoal, que se você tivesse investido aqui $1 lá em 1957 nas empresas que possuem alto rendimento em dividendos, em 2012 teria cerca de $678. Então um retorno aqui anual de cerca de 12,6%.
tá? Isso ao ano. Agora, com esse mesmo $1 lá em 1957, você tivesse investido em empresas que possuem aqui baixo rendimento em dividendo, você teria transformado esse $1 em cerca de $103. Olhem a diferença de um valor para o outro. Então, um retorno aqui anual de cerca de 8,9%. Inclusive, teria perdido aqui até para o próprio índice SP500. Então, percebam a importância que realmente tem aqui investir em boas empresas pagadoras de dividendo. Aí você pode me falar, pô, Felipe, mas não vou esperar todo esse período, né? Aqui o estudo é de 1957 a 2012. Concordo com vocês, mas olhem aqui, ó, que desde o começo, né, essas empresas que distribuem aqui alto rendimento em dividendos, que distribuem bons dividendos, elas sempre, pessoal, estiveram aqui apresentando a melhor rentabilidade. Por que isso? Porque geralmente essas empresas que distribuem bons dividendos são empresas que geram bastante caixa, são empresas sólidas, tá, pessoal? Dificilmente você vai ver uma empresa que vai pagar ali 6, 8, 10% de dividendo e que tá ali com uma situação financeira ruim. Ou pelo menos isso não deveria acontecer, né? Agora, eu trouxe aqui esse gráfico feito no TradingView nos últimos 10 anos, tá? Desde 2013 até agora, janeiro aí de 2023. E eu trouxe aqui o IDIV. Para quem não sabe, o IDIV reflete as boas empresas pagadoras de dividendo aqui da B3, então o índice de dividendos, comparando aqui, deixa eu trocar de cor, comparando aqui com o IBOV. E aí percebam, nesses últimos 10 anos, o IDIV uma rentabilidade de cerca de 105% contra aqui 79% do IBOV. Então isso aqui justamente para mostrar que geralmente boas empresas pagadoras de dividendos, elas tendem aí a bater outras empresas, tá? E aí, o mesmo gráfico aqui nos últimos 10 anos, porém agora com as empresas, tá? Então percebam, IBOV 79%, Taesa 90%, IDIV 105%, Banco do Brasil 160%, CEMIG 170%, Banco ABC 186%, Energias do Brasil 205%, Santander 315%, Copel 400%, Transmissão Paulista 450%, e eu poderia colocar várias outras empresas aqui. Mas a ideia do gráfico era justamente trazer aqui para vocês como essas empresas elas tendem aqui a se dar muito bem. Mas claro, pessoal, visem sempre o longo prazo e estudem as empresas que vocês vão entrar, tá? Tendo dito tudo isso, acho que eu consegui convencer vocês aqui de que realmente vale a pena investir em boas empresas pagadoras de dividendos. E agora eu vou mostrar aqui a carteira do canal. Vocês me perguntam direto sobre diversificação, quantos por cento ter aqui em cada ativo numa carteira previdenciária. Então vou mostrar aqui a carteira. Percebam, pessoal, Transmissão Paulista, olhem só, 25% da minha carteira, Santander 23% da minha carteira, BB Seguridade 13% da carteira, ASB3 12% da carteira, Banco do Brasil 6%, Sanepar 6%, Copel quase 6%, Itaúsa 5,6% e Taesa 1,6%. Quero aumentar aqui posição em Taesa agora, acho que nas atuais cotações volta aqui a ficar interessante. Durante muito tempo fiquei aportando aqui apenas em Transmissão Paulista, justamente porque eu achava aí, e ainda acho, tá, que é a melhor opção entre Taesa e Transmissão Paulista, mas como a Taesa deu uma boa corrigida aí nos seus preços, então volta aqui a ficar no radar. Agora, o que eu quero destacar aqui é que não tem uma porcentagem definida para cada ativo. Percebam aqui hoje, por exemplo, a Transmissão Paulista ocupa 25% da carteira, então é a maior posição da carteira, mas pode ser que daqui a um ano a Copel se torne a maior posição da minha carteira. Por quê? Porque por diversos meses, ou quem sabe aí, até anos, você passa comprando o mesmo ativo. Então aquele ativo vai ser a maior porcentagem da sua carteira e no outro ano isso pode mudar. Então a diversificação numa carteira previdenciária, pessoal, ela vem com o tempo, tá? Tá descendo aqui, ó, a posição atual das ações por setor. Hoje aqui, então, dentro da carteira, 51% voltado para utilidade pública. Dentro dessa utilidade pública, tenho aqui 45% voltado para energia elétrica e cerca de 6% ali para saneamento. E tenho também aqui 48% voltado para o financeiro. Interessante destacar que dentro aqui do financeiro, pessoal, entra aqui a BB Seguridade, que embora não seja um banco, né, seguros aí são classificados dentro do setor financeiro, tá? Não entra aqui na utilidade pública. E aí, como eu disse, em uma carteira previdenciária, a diversificação vem com o tempo. Então, dentro aqui do setor de utilidade pública, por exemplo, né, 45% está voltado para o setor elétrico e desses 45%,
25% é a transmissão paulista. E agora, se eu descer aqui, por exemplo, e pegar o financeiro, 48% da minha carteira, dentro desses 48%, tem aqui 23% que é Santander, que é de longe a minha maior posição aqui nos bancos, né? Minha maior exposição aqui no banco é no Banco Santander, um banco privado, um banco que eu gosto bastante e que hoje, sim, está descontado. Então, calma, pessoal, a diversificação ela vem com o tempo, não adianta você começar investindo com pouco dinheiro e já querer se diversificar um monte, pulverizar toda a sua carteira, que no final das contas, se você está montando uma carteira previdenciária para o longo prazo, você vai ter tempo para comprar aí as ações que você deseja nos melhores preços, tá? Então vai montando posição aos pouquinhos, sempre comprando aquela que está mais descontada e dessa forma a diversificação ela vai vir com o tempo. Trazendo vocês aqui para a plataforma do AGF+, ações garantem o futuro. Inclusive, caso tenham interesse em assinar aqui a plataforma com 30% de desconto, mais 30 dias gratuito, vocês podem cancelar caso vocês não gostem. Acho muito difícil vocês não gostarem, mas aí pode cancelar e pegar o dinheiro de volta, não tem problema algum. Vocês vão encontrar aqui várias ferramentas que vão te ajudar aí bastante, caso você goste aí e tenha em mente, né, investir em boas empresas pagadoras de dividendo, a plataforma ela foi desenvolvida para você. Por exemplo, pessoal, aqui na plataforma, né, temos dois preços tetos. Trouxe para vocês lá no início do vídeo que existe uma forma de você calcular o preço teto utilizando o dividendo por ação médio. Então você vai pegar ali os últimos anos da empresa e vai ver ali quanto a companhia distribuiu de dividendo e vai calcular o preço teto utilizando o dividendo médio, mas também pode calcular o preço teto utilizando o dividendo por ação projetivo. Então calcula-se ali qual que é a projeção de lucro de determinada empresa e com isso você consegue calcular o preço teto projetivo para o exercício, aqui no caso o exercício de 2023, tá? Então a plataforma ela tem diversas ferramentas para vocês. Vou dar um exemplo aqui no caso da Bradespar. Estou aqui na aba dividendo por ação médio, então aqui ocupando o terceiro lugar está o ativo BRAP3, então a Bradespar. Percebam, ó, dividendo por ação médio aí cerca de R$3, então que dá um preço teto de R$ 50,30 aqui para o ativo BRAP3. E hoje o ativo aí está em torno de R$ 27,12. Lembrando, né, pessoal, que o preço teto é o preço limite a se pagar no ativo para que ele te remunere. Aqui no caso do AGF+, como leva em consideração o jeito Barsi de investir, no mínimo 6% de dividendo ao ano, tá? Mas aqui vamos ver, por exemplo, ó, o dividendo por ação projetivo aí para esse exercício de 2023 para a Bradespar. Vocês vão ver como ele varia bastante, né? Se a gente pegar aqui o preço teto utilizando o yield médio e também o preço teto utilizando o dividendo por ação projetivo. Eu já disse para vocês que lá no início o dividendo aqui utilizando o yield médio dos últimos anos, ele é mais conservador, tá? Então, se você é iniciante, recomendo que você utilize o preço teto utilizando o yield médio. Já aqui na aba dividendo por ação projetivo, BRAP3, ó, tá ocupando o primeiro lugar, dividendo por ação projetivo para esse exercício de 2023, cerca de R$4. Então, o preço teto, pessoal, para esse exercício de 2023, cerca de R$ 68. Eu acabei de mostrar para vocês que o preço teto, utilizando o yield médio aqui do ativo BRAP3, estava lá em torno de R$ 50. Então, varia ali, vocês precisam escolher qual utilizar, mas claro, você tem aqui uma faixa dentro desses valores, se você tem algo aqui em se basear, tá? Então, caso tenha interesse em assinar, 30% de desconto, 30 dias gratuito, link na descrição, vai te ajudar bastante aí na sua jornada como investidor. Caso tenha ficado até aqui e ainda não seja inscrito aqui no canal, por favor, peço que se inscreva, ative o sininho para receber mais vídeos como esse, não esquece de me deixar aqui nos comentários qual foi a ação que mais te pagou dividendo nos últimos 12 meses e também, caso ainda não tenha feito, me siga lá no Instagram. Brigadão, até a próxima!